Você quer ser participante ou só espectador? Eu não tinha combinado nada com a Marcele, ela acabou no meio da oração dela falando o tema do que eu queria falar com você. Penso que é de Deus, é do Senhor Jesus. Durante essa semana eu tirei um tempo maior para meditar na palavra, para buscar o Senhor. A gente está com alguns projetos para a Nação Team, algumas coisas para a gente colocar em comunhão, algumas coisas para a gente começar a fazer para atrair as pessoas, os adolescentes, os jovens para vir até Jesus. E no meio dessa semana Deus me deu algo para falar que era sobre isso. Não tinha, nem sabia que eu iria estar aqui hoje pregando novamente, não sabia, mas tenho certeza que é de Deus. Deus me deu 4 temas sim, em 2 dias para fazer com os adolescentes. E desses 4 temas, um desses temas era esse: participantes ou espectadores. Qual que nós queremos ser? Qual que nós estamos sendo agora? Qual nós somos nesses dias? Nós estamos participando de tudo aquilo que Deus tem feito, ou nós estamos apenas como espectadores, só observando o mover de Deus? Quero, antes de ler o texto, eu quero trazer o significado dessas palavras para você. Se você já sabe, você não comenta com seu irmão do lado, deixa eu falar com ele aqui na frente. Participante, segundo o dicionário, aquele que participa, participador, aquele que tem participação ativa. Então, você pode estar aqui participando do culto, pode ser que você não esteja ativo, num contexto assim. O espectador, aquele que assiste a um espetáculo, aquele que presencia um fato, testemunha presente. Aqui hoje, você também pode ser um espectador. Lá fora você pode ser um participante, pode ser um espectador. Nesse contexto de reunião, você acaba se tornando um espectador, e você está ouvindo, está testemunhando tudo que está acontecendo. Então, no contexto do natural, no português, segundo o dicionário, é isso. Eu quero trazer para você algumas pessoas que tiveram papéis de participantes e papéis de espectadores. Na Bíblia a gente vê muitas pessoas que agiram assim. Eles estavam lá, presente, participando, mas acabaram se tornando espectadores. Acabaram se tornando pessoas que não estavam vendo, que não estavam participando por inteiro daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Deus estava fazendo. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, lá em João 4:39. João 4:39. Eu quero ler com você do 39 ao 42. Fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui essa passagem você já deve conhecer. Eu peguei um pouco um texto já avançado, mas é a passagem lá da mulher samaritana de vida. Ela não tinha mais a certeza ali do marido dela. Então Jesus tem aquele diálogo com ela, dá instruções para ela, e ela acaba acreditando em Jesus, que ele era o Cristo ressurreto, que estava ali para fazer, que ele era o Filho de Deus ali. Ela sai divulgando aquilo para todo mundo, sai falando aquela alegria que ela viveu com todo mundo. Ela tinha sido o quê? Uma participante. Ela participou daquele momento. Ela saiu dali cheia daquele primeiro amor, saiu dali cheia daquela emoção, cheia do poder de Jesus. Jesus trocou algumas poucas palavras com ela. Jesus falou da água da vida. Se tomasse aquela água, ninguém nunca mais teria sede. Na hora ela quis tomar aquela água. Então ela já viu que tinha algo diferente naquele homem. Ela já viu que tinha algo diferente naquele homem, e ela falou: tenho que divulgar, tenho que contar isso para todo mundo. E o que me deixa intrigado nesse contexto que nós lemos
é que no versículo 39 a gente vê que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Aí nós vemos os participantes, nós vemos os espectadores, as pessoas que acreditam naquilo que Jesus faz, mas não participaram. Pessoas que acreditam que Jesus faz, que Jesus transforma, mas não participa. Nós pegamos isso e trazemos para um contexto onde muitas vezes nós vemos outros irmãos sendo curados, mas nós não participamos nós não vivemos uma cura. Muitas vezes nós vemos os irmãos prosperando, mas nós não prosperamos. Esse povo que acreditou, estava acreditando em Jesus, só da mulher samaritana ter falado, eles tinham recebido algo? Não, eles não tinham recebido nada. Eles estavam com fé que era Jesus, que era o Cristo. Até então eles não tinham recebido nada. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, acreditando em Jesus, mas nós não temos recebido aquilo que nós ansiamos. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor todos os dias e não recebemos aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Será por que nós não recebemos? Será que a gente está sendo apenas espectadores? Será que a gente não está inteiramente participando da obra de Cristo? Será que nós não estamos inteiramente entregues à vontade do Senhor? Quando a gente vê no natural o que é o significado do participante, ele é bem claro. Tem que ser uma pessoa ativa. Tem que ser um participante ativo. Se não for ativo, não tem como receber. Se não for ativo, se não for uma pessoa que tem certeza, que não consegue caminhar consecutivamente, uma pessoa que sobe e desce, acaba caindo. Ela não tem força. Ela vai viver de espectador. Ela vai viver uma pessoa que vai ficar olhando para as pessoas todas recebendo bênçãos, as pessoas todas tendo as vidas transformadas, as pessoas recebendo cura e ela mesma vai ficar vivendo a mediocridade. E ainda, há espectadores ainda que vão chegar ao céu, por causa que acreditam em Deus, confiam no Senhor, fazem os princípios bíblicos, mas não vai participar. Não vai participar de tudo aquilo que o Senhor tem. Não vai conseguir conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Você conhece alguma pessoa assim? Alguma pessoa que está na caminhada cristã há muito tempo, mas você olha, essa pessoa não muda de vida. Você conhece ela há 6 anos, há 10 anos, está na mesma caminhada. Só de espectador, só olhando as pessoas receberem, só olhando as pessoas glorificando a Deus, só olhando as pessoas entregando adoração a Deus, e ela mesma entrega a sua adoração como espectador, entrega a sua adoração ali, escondido. Deus não quer isso. Deus quer pessoas ativas, pessoas que participam, pessoas que são compromissadas com Ele. Eu estou brincando assim, mas falando verdade, com um senhor que a gente tem que trabalha com a gente lá. Ele é desviado. Muitas vezes eu fico brincando com ele assim: rapaz, abre o olho, Deus é justo com quem é justo com Ele, hein? Você fica aí, sabe, conhece a verdade, mas fica aí só pelos cantos, fazendo aí que você sabe que é errado. Deus é justo, quem é justo com Ele. Aí, para com isso, rapaz, eu sei, mas eu vou consertar. Mas não é brincando, mas é falando a verdade. A justiça de Deus é quem é justo com Ele. Se nós não fazemos com seriedade as coisas de Deus, Deus vai, sem legalidade, sem heresia, Deus vai ser justo com você. Deus quer te dar tudo, Deus é seu Pai. Você é filho de Deus, não é? Todo mundo quer filho de Deus, não é? Amém? Então Deus quer dar algo bom para você, Deus tem o melhor para você, Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver prosperar, Deus quer ver você curado, Deus quer ver você sair da depressão, Deus quer ver você andando aí pela rua profetizando sobre a vida dos outros. Deus quer filhos curados. A nossa geração hoje, em geral, o contexto que nós vivemos são pessoas machucadas. Desde o contexto da juventude, o adolescente ao adulto, são pessoas feridas. Pessoas cheias de mágoas, pessoas cheias de peso do passado. Nós devemos lutar contra isso nesses dias atuais. E como você, sendo um espectador, vai receber cura de Deus? Como você, não sendo um participante ativo da obra de Deus, vai receber cura? Como você, não sendo um participante ativo da obra de Deus, vai poder curar as outras vidas? Quando a gente é participante ativo da obra de Deus, nós descobrimos coisas que como eu tenho isso?
Pensei que eu não tinha isso, mas é porque você está sendo ativo na obra de Deus. Deus envia pessoas até você para falar com você que você precisa ser curado nisso. Deus usou a mulher samaritana para ir até aquela cidade, até naquele vilarejo, para atrair as outras pessoas para Ele. Ela foi um instrumento do Senhor, ela foi participativa ali naquele instante, ela estava ali, Jesus estava lá esperando ela. Quando ela chegou, Jesus já estava lá. Jesus já está te esperando. Jesus está esperando você caminhar até Ele para você ser participativo na obra, para você deixar de ser um espectador. A gente vê no versículo 41 que fala: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui nós já vemos a mulher foi a ponte que chegou até aquele vilarejo, espalhou que Jesus estava ali, e o povo já começou a falar: eu vou ter que ir lá, eu não posso ficar apenas ouvindo o que essa mulher me disse. Eu vou ter que ir até Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. Aí imagino eu, elas falando com todo mundo. Onde está esse Jesus? Onde está esse Jesus? Vamos lá, vamos junto aí uns 3, uns 4, vamos todo mundo para lá, chama o amigo lá e vamos lá. Imagina hoje num contexto natural, você descobre que está ali na rua, ali do outro lado, ali, alguém que você admira tanto aí no mundo aí, não sei quem que é, seja aquela pessoa, jogador de futebol, que você tanto não endeusa, você não endeusa essa pessoa, você apenas fala: esse daí é bom. Na hora você vai querer ir atrás dele, poder chegar perto dele. Imagina esse povo no vilarejo lá em Samaria, lá, sabendo que Jesus estava lá, e que ele tinha falado com aquela mulher, que ele tinha falado com ela, que ele tinha uma água diferente. Imagina ela, a alegria dela foi imensa, e de todo aquele povo. Tanto que quando eles chegaram lá, eles começaram a falar com ela o quê? Nós não cremos por causa da sua palavra, falando com ela. Nós não acreditamos porque você nos disse. Agora nós acreditamos porque nós ouvimos Jesus falar. Nós acreditamos porque Ele falou com nós. Assim como Ele falou com você, Ele falou com nós também. Falou comigo também. Imagina eu, não sei se aconteceu lá, gente, contextualizando aqui com meus pensamentos. A cara de sarcástico daquele povo, né? Aí, você achou que era só você que falava com Jesus? Aí, agora eu também estou falando com Jesus aqui, ó. Não sou mais espectador. Agora eu sou um participante da obra de Jesus aqui nesse lugar. A alegria de todo mundo. Antes era uma mulher alegre, agora se torna diversas pessoas alegres. Diversas pessoas se tornam participantes. O reino de Deus vai crescendo quando pessoas que decidem levar a palavra dele com seriedade até as outras pessoas. O reino de Deus vai crescer quando você decidir ser um participante. Quando você decidir sair por essa porta, chegar no seu trabalho, chegar na sua faculdade, chegar na sua escola e falar do nome dele. O reino de Jesus vai crescer quando você tomar uma postura, parar de ficar mexendo no Instagram, parar de ficar mexendo no YouTube, parar de ficar mexendo no Facebook, parar de ficar vendo Netflix, parar de ficar vendo Amazon e vai por aí. E decidir dedicar tempo para ele. Só assim que o reino de Deus vai crescer nessa terra. Nós sabemos que Deus pode fazer tudo no estalar de dedos, mas Ele, em sua misericórdia e infinita graça, decidiu escolher a mim e escolher você para fazer essa obra. Se você não se sente honrado com isso, meu amigo, você precisa rever os seus conceitos. Porque nós somos escolhidos para fazer a obra que os anjos fariam rapidinho. Você, nós somos escolhidos para isso, para fazer a obra de Cristo aqui nessa terra. É o maior prazer que nós temos. Nós, na nossa humanidade toda, no nosso pecado todo, Deus quer que nós sejamos participantes da obra dele. Deus quer que você se posicione. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre, desde o início dessa pandemia, que é um tempo diferente, que é um tempo da igreja crescer. Eu fico olhando para a nossa igreja, nem vou longe, vou usar a nossa igreja. O quanto nossa igreja cresceu nesse período. 4, 5 meses já de pandemia. O quanto nossa igreja cresceu. Nós tínhamos aplicativo?
Não, nós não tínhamos aplicativo. Nós tínhamos canal no YouTube, sim, relevante, com muitos vídeos? Não, nós não tínhamos. Células online nós tínhamos? Não, nós não tínhamos. Agora tem célula online, canal no YouTube, aplicativo, Spotify e por aí vai. Olha o tanto que a sua igreja cresceu. Olha a obra de Deus como está crescendo nesse período. E quando virou o semestre, eu já estava com isso no meu coração, mas eu conversando com algumas pessoas, vendo algumas pessoas comentando, Deus tem algo novo para a gente nesse semestre. Deus tem algo novo para a nossa cidade, para a nação brasileira nesse semestre. Quando eu falo isso, eu falo, se você não quiser participar, é sua opção. Mas Deus tem levantado jovens, adolescentes, adultos, crianças, para fazer a sua obra nesse semestre. É muito interessante a gente ver, não é só uma pessoa falando sobre isso, é muitas pessoas falando sobre isso. Então é de Deus, cara. Deus está falando com a gente, Deus está falando com cada pessoa em cada lugar, cada região do Brasil, cada região do mundo. Deus tem algo novo para nós. Só que nós queremos viver esse algo novo. Ou nós vamos querer apenas ver no Instagram uma igreja bombando, nós queremos ver no YouTube uma igreja inteiramente entregue em adoração e a nossa vida. Aí você olha para aquela igreja cheia de vida, aquela igreja cheia do mover do Espírito Santo, o que você vai pensar? Não, na minha igreja não tem isso. Mas por que na sua igreja não tem isso? Você é um participante da obra de Deus na sua igreja. Você participa das coisas que proporciona na sua igreja. Deus quer que você participe das coisas. Ninguém faz um muro sozinho. O pedreiro precisa do servente. Para construir uma muralha precisa de muitas pessoas. Para construir uma barreira precisa de muitas pessoas. Nós precisamos moldar a nossa cidade, nós precisamos moldar a nossa nação, nós precisamos moldar a nossa vida. Como você quer mudar a vida das outras pessoas se muitas vezes você não mudou a sua vida? Como você quer transformar a vida se você não transforma nem a sua vida própria? Cara, a intimidade com Deus faz isso com você. Faz você se tornar um participante ativo. Aquela mulher samaritana, ela só transformou a vida dela, só parou de ficar naquele casamento, vai em um, vai em outro, quando ela encontrou Jesus e decidiu entregar a vida para Ele, decidiu caminhar com Ele. Muitas vezes nós ficamos agarrados por causa que nós queremos. Nós queremos ficar agarrados. Se você decidir, eu vou crescer, eu vou fazer uma faculdade, eu vou arrumar um emprego esse ano, você vai arrumar. Deus vai te honrar. Se você decidir primeiro buscar o reino dele. Só que a gente usa muito esse contexto, assim, quando a gente quer, na hora que nós bem queremos. Assim como nós fazemos com outras passagens, muitas outras passagens na Bíblia. Nós só usamos ao nosso favor. Deus quer transformar a sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 14, fala... Hebreus 3,14 fala, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O escritor de Hebreus deixa algo interessante aqui para a gente, se a gente for analisar. Ele, na parte B do versículo, ele deixa bem claro assim: se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu quero começar a falar com vocês sobre essa parte. Você só se torna um participante ativo quando você guarda a confiança que você tem no Senhor. Hebreus capítulo 3, 14, depois você medita lá. Deixa bem claro isso. Se você tiver confiança no Senhor, se você guardar a sua fé, que você teve um dia no início da sua caminhada, você vai ser participante do Senhor. Só assim que nós vamos se tornar esse participante. Se você não confia no Senhor, como você vai se tornar um participante? Quando uma pessoa fala com você algo, seja uma história, você na hora você desacredita, né? Algo que você vê que não tem como ser tão real.
Você não estava lá, você não participou. Então você fala o quê? Não, rapaz, que isso? Tá, acredito porque você que está me contando. Mas se você tivesse participado, se você tivesse confiado nele, no amigo que contou a história, tenho certeza que você se sentiria um participante daquele momento. A gente pega isso, essa história é natural, porque um amigo te contou, não tem como você realmente participar da história que ele te contou. Mas a gente pega isso e traz para o contexto com Jesus Cristo. Eu te conto infinitas experiências com Jesus Cristo. Você consegue ter as mesmas experiências que eu tive com Jesus Cristo? Não as mesmas literalmente, mas você vai ter as suas experiências com Deus. É algo que você vai poder participar, é algo que você vai poder sentir. Uma história que um amigo conta, você vai se sentir uma pessoa ativa ao chamado que Jesus tem para você. Deus quer pessoas ativas, pessoas participantes. Eu poderia ficar repetindo isso aqui para você a noite inteira, porque é algo que eu vejo que tem faltado na nossa geração, no nosso contexto atual. Pessoas participantes, pessoas que estão ativas no reino de Deus, no meio da igreja. Pessoas ativas falta. Falta pessoas precisam se posicionar para fazer a diferença. Hoje aqui, se eu perguntar aqui quem quer ser líder de célula, se levantar 10, eu louvo ao Senhor. Se levantar 6, eu louvo ao Senhor. Se levantar 1, eu louvo ao Senhor. Mas é muito pequeno o número de pessoas que querem se tornar líder de célula, o número pequeno de pessoas que querem seguir a caminhada cristã. Você pode fazer isso durante essa semana, convida 30 pessoas para vir ao culto. As pessoas não querem participar da transformação de vida que Jesus tem para elas. As pessoas preferem ficar sofrendo lá fora, achando que está feliz. Hebreus deixa claro, a gente só torna participante se guardar de fato. Ele deixa aqui, se de fato guardarmos firme até o fim. Nós sabemos quando é o fim? Não. Por isso a gente tem que guardar todo dia. Toda hora nós devemos guardar. Qualquer situaçãozinha que acontece no nosso dia, nós já queremos sair da graça. Nós já queremos perder a bênção. A gente tem que guardar firme. Lembra que ao sair daqui você é um cristão. Você continua sendo um membro da IPV. Você continua sendo um filho de Deus. Em todo lugar que você vai, hoje, graças ao Instagram, todo mundo sabe que você é de alguma igreja. E você posta uma história, reposta algo, você coloca lá. Então todo mundo sabe. Quando você se une a uma igreja, você carrega o nome daquela igreja. Muitas vezes as pessoas lá no mundo falam mal da igreja que você está, porque muitas vezes nós não comportamos como participantes de um corpo de Cristo. Nós comportamos como os espectadores. Os espectadores, vou pegar aqui uma simbologia, um teatro, porque no teatro, muitos espectadores. Acabou a peça, todo mundo sai. Enquanto as pessoas, os artistas continuam lá. Os artistas continuam lá tirando as roupas, tirando a maquiagem, eles continuam trabalhando. Eles não saem do personagem, digamos assim. Eles são atores de teatro, então aquilo é a figuração deles. Qualquer lugar que eles forem, eles são isso. Você é um filho de Deus, um membro da IPV, um filho amado de Jesus. Você tem que ser isso lá fora também. Você é um participante ativo da obra de Deus, você tem que ser isso lá fora. Não só dentro da igreja, quando você vê um outro irmão, oi, irmão, Pai do Senhor, tá alegre, tô alegre, tal. Não, lá fora também. Você lá fora tem que ser ainda mais que você aqui dentro. Você lá fora tem que ser ainda mais, porque lá fora você está representando Jesus. Lá fora você representa não só a sua igreja, você representa Jesus. Você tem que transmitir Jesus para o mundo lá fora. Em qualquer idade. Você tem que transmitir Jesus, não é porque eu sou criança de 10 anos, nem é criança mais hoje, que já faz coisas que muitas vezes o adulto que deveria só fazer. Tem 10 anos, eu vou ficar aqui me importando com... Mas a mentalidade já está com a mentalidade bem destruída. Tem que comportar como Jesus.
Jesus com 12 anos estava lá ensinando lá, ó. O que você com 12 anos tem feito? O que você com 15 anos tem feito? O que você com 20 anos tem feito? 30, 40, o que você tem feito? Como eu falei na semana passada, nós devemos conhecer essa palavra aqui de sobra. Pega, escolhe um livro e começa a estudar sobre esse livro. Se você não consegue ler a Bíblia toda, pega um livro e decida conhecer esse livro, conhecer essa verdade. Não queira ser apenas espectador. Como que está a sua confiança em Cristo hoje? Sua confiança hoje. Pensa aí e responda para si mesmo. Como está a sua confiança em Cristo? Como você tem se portado? Como participante ou como espectador? Quem é participante tem uma fé forte, firme, confia no Senhor. Você tem tido confiança ao ponto de participar de todos os desafios que Deus tem te proporcionado? Ou sua confiança ainda não está a esse nível? Deus te proporcionou um desafio na semana que está acabando, você fugiu, negou esse desafio. Você confia mesmo na palavra que o Senhor te deu durante essa semana? Você confia mesmo na direção que Deus te deu durante essa semana? Você confia no Senhor? Ou você tem agido apenas como espectador? Deus te dá algo, Deus te dá uma direção, mas você não faz, você acaba vendo outra pessoa indo lá e fazendo a mesma coisa que você pensou. Você já viveu isso? Eu já vivi algo parecido. Às vezes nós pensamos algo, não, eu podia fazer isso. Aí você, vou fazer depois, procrastina. Aí vem outra pessoa e faz. Você vê uma outra pessoa fazendo, recebendo algo que às vezes seria para você. Você vê outra pessoa tomando uma postura que talvez poderia ser sua. Que poderia não, era sua, mas você não tomou. Como está a sua confiança? Deus quer que você tenha confiança nele também. Deus quer que você seja participante e tenha confiança nele. Decida, é decidir. É decidir participar e decidir confiar no Senhor. Quando você deu aquele primeiro passo e falou, eu reconheço o Senhor como meu único Salvador, você decidiu. Quando você decidiu aquilo, há não sei quanto tempo atrás, há 10, há 15, há 20, há 8, 2 anos atrás, meses atrás, o que aconteceu que hoje você não está assim? Onde está aquela confiança que você tinha quando você decidiu vir aqui na frente e reconhecer Ele como seu Salvador? Ou decidiu no seu quarto, ou decidiu em outro lugar, em outra região? Como está? O que aconteceu para você hoje não ter essa confiança? O que aconteceu para você querer não ser participante na obra? O que aconteceu na sua vida? Reflita nisso. A palavra de Deus para você é que você seja participante, assim como você já foi um dia. A palavra de Deus para você é que você tenha confiança, assim como você já teve um dia. Assim como você já confiou no Senhor inteiramente. Ele te chama para isso hoje de novo. Ele te chama para isso a partir de hoje. Ele te chama para isso nesse novo semestre. Hoje tem muitas pessoas aqui que estão precisando ter confiança no Senhor. Estão precisando confiar no Senhor inteiramente. Não falo de carne, misericórdia. Deus está falando com alguém que a sua confiança está um pouco baixa. A sua confiança no Senhor está às vezes em dúvida. Você muitas vezes duvida do que o Senhor está fazendo por você. Muitas vezes você duvida do que o Senhor quer fazer por você. Mas Ele está te dizendo que confia nele, que Ele vai fazer. Confia nele, que Ele que vai te levar. Confia nele, que Ele que vai te guiar. É Ele que vai te levar onde você está pensando e que você fala que não tem condições. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. É Ele que tira o medo, é Ele que te coloca onde você está hoje. É Ele que coloca você na posição que você está hoje. Se você está nessa posição é porque Deus te colocou. Seja como empregado, seja como um patrão, seja como qualquer coisa. Ou sem emprego, Deus te colocou. A sua hora vai chegar. Confia no Senhor. Busque, ore, participe da obra do Senhor. Por falar em confiança, eu quero ler com você lá em Números 13. Números 13.
A gente vai ler aqui do capítulo 20, do versículo 25 ao 33. Números 13, capítulo 13, versículo 25 ao 33. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará e Cádiz. Daram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse contexto aqui também você já conhece, quando Moisés manda os espias. Um príncipe de cada tribo, ele escolhe e vai. O que eu quero trazer para você nesse contexto? Nesse contexto aqui também nós vemos os espectadores, nós vemos os participantes. Eu quero separar para você aqui, para a gente aprofundar um pouquinho dentro desse contexto. Do versículo 25 ao 29, nós vemos os espectadores. Nós vemos aquelas pessoas, aqueles que eram pessoas, segundo ali, levantados, príncipes daquelas tribos. Mas eles estavam ali como autoridade, representando a sua tribo, mas eles estavam apenas indo porque Moisés tinha mandado eles ir. Eles estavam indo como espectadores. Eles estavam indo participando, digamos, daquela missão, mas eles não estavam inteiramente entregues àquela missão. Quando eles voltam, o que eles trazem? Só más notícias. O povo é muito grande, realmente há um alimento farto, a terra é boa, mas nós vimos anaquins, nós vimos guerreiros para todos os lados, nós vimos cidades cercadas de muros. E nesse contexto a gente vê um outro lado. A gente vê Caleb como um participante da obra. Caleb, no versículo 30, no meio lá da confusão, da empolgação daqueles que estavam só como espectadores, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que palavra poderosa. Olha o que Caleb fez. Caleb, no meio daquele contexto todo, um participante da obra, já conhecia como é que funcionava ali com Deus, já tinha participado de outros milagres, assim como aquele povo, mas aquele povo tinha deixado de acreditar em Deus. Aquele povo tinha deixado de acreditar que Deus realmente falava com Moisés. Aquele povo só queria beber a água, só queriam receber o maná, só queria ter ali uma tenda, mas não queria participar. Eles até iam a entregar as suas ofertas, eles até cultuavam ao Senhor, mas não estavam participando inteiramente. Mas Caleb usou uma palavra direcionada por Deus ali: nós vamos subir e vamos conquistar aquela terra, porque Deus vai nos ajudar. Deus estava com aquele povo, desde o início quando eles saíram do Egito, desde o início quando Deus falou com Moisés naquela sarça.
Eles já sabiam que Deus ia levantar uma pessoa que iria libertar, um libertador. Todo mundo daquele contexto já sabia. Eles participaram de muita coisa. Esse povo aqui é o mesmo povo que saiu do Egito, não tinha mudado ainda a geração. A partir daqui, desse contexto dos espias, que Deus muda aquele contexto, começa a mudar aquela geração. Se você continuar lendo mais para frente, em Números, mais para frente, que eu não lembro qual o versículo certo, mas Deus dá uma palavra direcionada para aquele povo. Deus fala que iria destruir aquele povo. Deus fala que iria destruir aquela geração. Por causa daqueles espias, por causa daqueles espectadores que não falaram a verdade, que acreditaram nas mentiras que o povo era grande, acreditaram que não dava para entrar e conquistar aquela região. Por causa dos espectadores. Às vezes você está parado porque os espectadores que estão do seu lado têm te atrapalhado. Muitas vezes tem pessoas do seu lado te puxando para trás. Muitas vezes tem pessoas que caminham com você que você fala, não, nesse eu posso confiar. Mas não, você não pode confiar. A nossa geração, tudo que nós temos vivido hoje são pessoas que confiam em Instagram, pessoas que confiam em Facebook, que confiam no YouTube. Pessoas que confiam em pessoas que nunca nem viram na vida. Mas espero que você não seja uma dessas. Que você confie no Senhor inteiramente, que você acredite no Senhor. Assim você seja como Caleb, que você, quando alguém falar algo que não dá para você fazer, você repreenda essa pessoa e fala, eu vou conseguir no nome do Senhor Jesus, porque Ele está na frente, Ele é meu general de guerra, é Ele que vai na frente vencendo as minhas batalhas. Você tem que acreditar nisso, você tem que confiar nisso. Se você não tiver essa direção de Deus na sua vida, como você quer vencer as suas batalhas? Se você não reconhece o Senhor como seu general, você quer vencer suas batalhas como? Você consegue alguma coisa com suas próprias mãos? Muito poucas. Você pode conseguir algo natural, mas espiritual você não consegue. Tem sempre aqueles que falam, não foi sorte, não é Deus. Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Deus une propósitos. Às vezes eu tenho algo em mente, sei lá, montar uma empresa. Deus pode enviar uma pessoa até mim e falar, não, eu também tenho. Deus vai unir os propósitos. Às vezes você tem uma vontade de trabalhar numa tal empresa. Às vezes Deus numa fila de banco coloca aquela pessoa, gerente daquela empresa, na sua frente. Saiba usar as oportunidades que Deus te dá. Caleb viu ali, naquele contexto todo, de todo mundo confusão, que não daria para conquistar aquela terra. Ele viu a palavra de Deus que foi direcionada a eles há muito tempo atrás. Que eles iriam conquistar Canaã. Que eles iriam conquistar Canaã por inteiro. Por mais que não foi aquela geração que viveu em Canaã inteiramente, mas eles começaram a conquistar. Eles começaram a conquistar através das palavras lançadas. No versículo 31 ao 33, novamente a gente vê os espectadores. Quero ler com você rapidinho, que fala: porém os homens que tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqui é os espectadores de novo falando coisa que não tinha nada a ver com o contexto que Deus tinha proporcionado para aquele povo. Eles começam a blasfemar contra a terra que seria deles. Eles começam a questionar a terra que seria deles. É a mesma coisa de você chegar na sua igreja e falar que a sua igreja é ruim. É a mesma coisa de você chegar na sua casa e falar que a sua casa é ruim. É a mesma coisa de você entrar no seu carro e falar que o seu carro é ruim. É a mesma coisa de você vestir uma roupa e falar, essa roupa não é, tá horrível, péssima. Essa roupa, como que eu tenho essa roupa? Foi Deus que te deu, por mais que você não goste dela. Arruma um jeito e dá ela para outra pessoa. Abençoa a outra vida. Mas esse povo começa a amaldiçoar aquela terra. A terra que seria deles. Misericórdia. Você amaldiçoa as coisas que é sua, que Deus te deu, que Deus já falou na sua vida que vai te dar. Não tem como.
Espectador faz isso. Pessoas que estão apenas na plateia, pessoas que estão apenas observando, que faz isso, que começam a questionar demais, que começam a criticar demais. Pessoa que participa não critica, ela faz, vai fazendo, aquilo vai se tornando maravilhoso e ela vai fazendo e vai criando mais coisas. Pessoa que participa não tem tempo de reclamar, não tem tempo de murmurar. Pessoa que participa não fica olhando para o irmão e falando: não, irmão, que é isso? Está tudo errado aí, não tá, né? Não. Pessoa que participa ajuda. Ajuda, até no jeito de ajudar é diferente. Pessoa que participa. Espectador fala de qualquer jeito. O participante sabe a hora certa de falar, sabe o momento certo de falar. Precisa ser participante. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, nós devemos ser participantes inteiramente da obra de Cristo. Nós precisamos ter uma vida ativa com Cristo. Não tem como eu ter uma vida ativa com Cristo no domingo, na terça, no culto do Viva Mais, numa célula, no culto de domingo de novo. Não tem como. Você precisa ter uma vida ativa com Cristo de domingo a domingo. 24 horas, se você puder. Uma vida ativa com Cristo demanda tempo. Você precisa entregar. Deus usa o que estão dispostos a participar e ser instrumento. Deus usou Caleb naquela reunião dos espias para trazer, do mesmo jeito que aqueles espectadores que estavam naquele contexto dizendo só coisas ruins da região, e eles geraram um grande montim, geraram grandes pessoas com aquelas mesmas expectativas, com aquele mesmo sentido de que não daria. Deus usou Caleb para fazer um outro contexto. Mais para frente a gente vê que Deus, como eu já disse, Deus manda um recado para aquela geração, que só entraria Caleb e Josué na terra. Que só Caleb e Josué daquela geração toda ia entrar na terra, porque eles eram participantes por inteiro. Você quer ser um participante por inteiro? Ou você quer continuar sendo um espectador? Espero que você não queira ser espectador. Essa parte que dá de Números 14 e 30, para a gente ir caminhando para o final, eu vou ler rapidamente para você, que está escrito assim, no versículo 30, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 36 ao 38, do capítulo 14, fala assim: os homens que Moisés mandaram a espiar a terra e que, voltando, lhe fizeram murmurar toda a congregação contra ele e infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Está vendo? Quando você se torna apenas espectador e murmurador, vem algo sobre a sua vida. Você, além de perder a sua Canaã, além de você não conquistar aquilo que era para você conquistar, Deus ainda vai castigar. Não fala com peso de naturalidade, de espiritualidade. Davi, mesmo nas suas orações em Salmo, deixa bem claro que Deus esmagava ele com suas mãos e clamava ao Senhor para que Deus tirasse um pouco as mãos. Deus não quer fazer isso, mas nós procuramos. Nós caminhamos com as nossas próprias pernas e fazemos que Deus é um Deus de justiça, é um Deus que é fogo consumidor. Ele ama, e o pai que ama o filho repreende. O pai que ama o filho castiga. O pai que ama o filho não deixa ele viver deliberadamente. Então, se você não quer sofrer coisas que não é para você sofrer, escolha ser participante na obra de Deus. Escolha ser uma pessoa ativa, uma pessoa que vai ter certeza da sua caminhada com Cristo, uma pessoa que vai ter certeza que é um instrumento do Senhor. Muitas vezes nós falamos, olha para o seu irmão do lado e fala, você é de Deus. Você já olhou no espelho e falou que você é de Deus? Falar para o irmão do lado às vezes é fácil, mas olhar no espelho e falar, você é de Deus, você é de Deus,
também é importante. Porque muitas vezes nós não acreditamos que nós somos filhos de Deus. Nós não acreditamos que nós fomos comprados por aquele sangue naquela cruz. É isso que a gente precisa ser hoje, decidir ser hoje. Participante da obra de Cristo.